noite, meus queridos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de trabalho, mais uma noite de reflexão e de estudo. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão José Ferreira, trabalhador do Grupo Espírita Caminheiros da Boa Nova, de Dois Unidos, que trará para nós, como tema para a nossa reflexão na noite de hoje, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Antes do início dessa nossa atividade para a nossa harmonização, como exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 98, Capas. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Agradeçamos. Querido Mestre, querido mentor, irmão Moacir, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, pensando e desejando receber. Que possamos aqui hoje receber aquilo que precisamos, talvez não aquilo que queremos, mas aquilo que seja para nós mais importante nessa nossa caminhada evolutiva. Acima de tudo, concede-nos o entendimento do que hoje aqui será ministrado, para que possamos utilizar no nosso dia a dia, no nosso aperfeiçoamento moral. Que Deus, o nosso Pai, que o nosso Mestre Jesus, que os nossos irmãos espirituais que auxiliam essa nossa jornada, sejam sempre conosco, nos auxiliando, ajudando e, acima de tudo, encorajando nessa nossa jornada. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Damos assim, meus queridos, com essa rogativa, por iniciada mais uma atividade nessa nossa casa. Passo agora a palavra ao meu querido irmão José Ferreira. Pode ficar à vontade, querido. Meus irmãos, minhas irmãs, meu mais cordial e afetuoso boa noite a todas e a todos vocês.
quero registrar o meu mais comovido agradecimento a todos vocês que estão aqui e aos irmãos do Centro Moacir que nos honraram com o seu convite, mais uma vez com a sua confiança, e dizer a todos vocês que é muito importante que o palestrante, eu já disse aqui mais de uma vez que eu ainda não me considero um palestrante, apesar dos cabelos brancos, mas nós precisamos muito, quem está aqui na frente, precisa mais das energias positivas de vocês do que a gente possa imaginar. Então, eu quero primeiramente cumprimentar a todos, como fiz, trazer o abraço fraterno lá da Fraternidade Espírita Caminheiros da Boa Nova, de Dois Unidos, parabenizar a todos, porque hoje é sexta-feira e é um dia, hoje se inventou o verbo sextar, né? Criou-se um verbo. O que é sextar? Sextar é aproveitar a sexta-feira, né? Então, terminou o expediente e quando a gente vê aqui essa quantidade de pessoas no centro espírita, a gente só pode dar os parabéns, né? Os parabéns. Então, agradeço a todos vocês, dou os parabéns e eu vou pedir, o nosso irmão já fez o belo exórdio. Eu costumo dizer que nada é desconectado. O que nós vamos falar aqui hoje tem a ver com o exórdio que o nosso irmão levantou. E eu pediria a quem quisesse, nós fazermos um minuto de relaxamento, fechar, quem quiser, né? Fechar suavemente os nossos olhos, deixar os pés sobre a terra, sobre o chão, relaxe as mãos, deixe sobre as pernas e mentalmente, meus irmãos, vamos repetir que o Senhor Deus Todo-Poderoso me guie e me guarde, que Javé faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que o Deus Todo-Poderoso tenha piedade de mim e me dê a sua paz. O Senhor é o meu orientador, diz o Salmo 23. Se o Senhor é o meu orientador, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Portanto, que a doce paz do nosso Divino Mestre esteja conosco durante todo este período em que nós estamos aqui para cultuar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós, depois desse momento oracional, nós escolhemos para hoje aquele tema que o nosso irmão Flávio colocou aqui, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. E eu escolhi aqui 3 ou 4 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou tentar associar estas passagens àquele tema e nós vamos tentar recontextualizar. Porque o próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro guia, né? Porque os outros livros da doutrina, da codificação, alguns são mais técnicos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo está ao alcance de todo mundo. É o primeiro livro da codificação espírita que todo espírita deveria ler. É o mais fácil, é aquele que tem como roteiro os evangelhos de Jesus, a boa nova, a boa notícia, que são os evangelhos de Jesus. Então, nós vamos tentar nos ater àquele tema, e eu também, para hoje, eu resolvi introduzir dois pontos. Primeiro, eu vou tentar contar aqui a vocês 3 historinhas bem pequenininhas, que seriam uma espécie de mini parábola. E aí, uma no início, uma mais ou menos no meio e uma no final,
para nós tentarmos fazer a conexão, a ligação entre estas historinhas, estas parábolas e a doutrina de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu também achei que era importante lembrar a todos que estamos aqui o seguinte: hoje, o nosso irmão que preside a Federação Espírita, ele foi entrevistado por uma emissora de televisão que tem muita audiência, e eu achei muito interessante. Eu não vi tudo, porque não houve condições que eu estava de saída, mas eu ouvi uma parte e achei interessante a entrevista, como começou a entrevista. A repórter, ela disse a ele, né, que hoje a federação ela completa 120 anos, né? 120 anos. E a primeira reflexão, meus irmãos, que a gente deve fazer é a seguinte: hoje é fácil a gente ser espírita. Agora, recue 120 anos. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, os centros espíritas foram fechados, porque nós éramos tidos como macumbeiros, né, como coisas assim, que, vejam bem, um outro ponto que eu vou levantar aqui, que vai ser dito, né, por Allan Kardec, é que nós respeitamos todas as religiões. Nós não vamos praticar todas as religiões, ou tudo que todas as religiões defendem. Mas nós, principalmente nós espíritas, nós não temos contrariedades assim gritantes contra nossos irmãos candoblecistas, umbandistas, juremistas, não. Nós, como veremos depois, nós não temos rituais, mas nós respeitamos todas as religiões. Os muçulmanos, os hebreus, os cristãos maronitas, sunitas, os cristãos ortodoxos, os cristãos católicos, os cristãos evangélicos das diversas igrejas, nós não somos contra nenhuma religião. Então ela perguntou ao nosso irmão da federação, primeiro ela perguntou como é o culto espírita, e depois ela perguntou como são os rituais do espiritismo, os paramentos, os sacramentos. E o nosso irmão, com toda a calma, muito provavelmente assistido por alguma entidade espiritual de total calma, de total paz, então ele disse que o espiritismo não tem sacerdotes, não tem sacerdotes. A resposta, a parte que ele falou, seria, primeiramente, ele diz assim, eu transcrevi, porque isso a gente já conhece, né? Eu, inclusive, esqueci de pedir a vocês, como aqui nós temos irmãos que já leram toda a codificação espírita, toda. Temos irmãos que, além da codificação espírita, já leram muitos livros da chamada literatura espiritualista ou espírita. Só Chico Xavier psicografou 600 livros, então muita gente já leu. Muita gente já leu as psicografias de outros irmãos. Ora, eu não vou dizer isso para essas pessoas, porque essas pessoas já têm uma fundamentação teórica muito grande. Mas, às vezes, nós podemos ter, e eu não sei se temos, uma pessoa que está vindo pela primeira vez, ou pela segunda ao centro espírita. Então, por isso que eu resolvi transcrever. Então ele diz, o espiritismo não tem sacerdotes, não tem rituais, nós não temos sacerdotes. Eu, Flávio e alguns irmãos que falam aqui, nós não somos sacerdotes. Nós não usamos paramentos, nós não usamos imagens, altares, sacramentos, incensos e nada que remeta a culto de exterioridade.
O Espiritismo não tem isto. Aí ele diz, a prática espírita é feita com simplicidade, sem culto exterior. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Então, vejam, eu achei isso interessante, por quê? Porque ele estava falando para todo mundo. Então, quando eu vou a um centro espírita, eu me visto e eu me preparo como se eu estivesse indo para uma solenidade. Para mim, o culto espírita é uma solenidade espiritual. Por quê? Porque eu estou indo, e aí veja, o que é que nós temos aí nas placas? As placas estão indicando isto. Então vejam, o Espiritismo, ele busca unir ciência, filosofia e religião. Para quê? Porque o Espiritismo tenta fazer uma reunião, uma união entre ciência, filosofia e religião. Porque o Espiritismo, ele quer tratar a natureza dos espíritos, a origem dos espíritos e o destino dos espíritos. Então, bem como buscar suas relações com o mundo corporal. E isto não é meu, isto é de Allan Kardec. Então, nós não rejeitamos a ciência. O Espiritismo não rejeita a ciência. Para o Espiritismo, não existe incompatibilidade entre ciência e religião. Não existe. E depois, a filosofia. Porque vejam, quando eu pergunto, se eu disser, uma pessoa diz, olha, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, e isto não é uma questão filosófica. Isto é uma questão econômica, social, de sobrevivência. Mas quando uma pessoa diz, para que você trabalha? Por que você trabalha? Com que finalidade você trabalha? Você acha que trabalhar é só um ganha-pão? Ou trabalhar ultrapassa isso? E isso já é uma questão filosófica. Não é mais uma questão puramente econômica ou social. Então, quando nós perguntamos, o que somos? O que somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos quando desencarnarmos? Por que encarnamos e por que reencarnamos? Isto é uma questão, aliás, não é uma, isto são questões filosóficas. Aqui está a filosofia no Espiritismo. Então vejam, portanto, toda prática espírita, ela é gratuita. Toda prática espírita é gratuita. Nenhum centro espírita, portanto, sério, ligado à doutrina de Jesus, vai cobrar nada, absolutamente nada, por qualquer assistência que ele promover para as pessoas que precisarem desse centro. Então, aqui está embutida uma frase que Jesus disse: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Em seguida, para o Espiritismo, olha onde está uma parte da ciência. Para nós, o que é um homem de bem? Um homem de bem é qualquer ser humano que busca a justiça. Que busca a justiça dos homens e que busca a justiça de Deus. Segundo, um homem de bem é aquele que procura praticar o amor puro, o amor desinteressado. Pouco importa a religião dele, e pouco importa se ele não tem religião. Existem ateus, deístas e agnósticos que são mais honestos do que alguns que se intitulam religiosos. Em seguida, o que importa para ser um homem de bem é se ele pratica, portanto, a justiça, o amor puro e a caridade.
Então, meus irmãos, vejam, aqui nós já vamos percebendo que é preciso nós fazermos uma atualização ou uma recontextualização uma parte do Antigo Testamento, porque Jesus, ele vai pegar uma parte do Antigo Testamento e vai atualizá-la. Então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, como é que Allan Kardec chama o capítulo 1? Ele chama, eu não vim destruir a lei. Isso são palavras de Jesus. Aí vem as 3 revelações, está lá Moisés, Jesus e o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e as instruções dos Espíritos, depois a nova era. A nova era é a era de Jesus. Então, transcrição ipsis literis, literal, do Evangelho de Jesus. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Os profetas que antecederam Jesus. Eu não vim destruí-los, mas dar cumprimento a eles. Jesus disse, eu não vim destruir a lei mosaica, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, nem todo mundo consegue perceber, porque a leitura, a letra do livro, ela é fria. Mas vocês já imaginaram, há cerca de 2.300 anos, aliás, mais, 3.300 anos, um homem recebe a missão de Deus para trazer o povo de Israel de volta para a Palestina, e aquele homem, existia uma rota, meus irmãos, isso aí vocês também sabem, melhor do que eu, existia uma rota do Egito para a Palestina, existia uma rota que durava 7 dias, era a rota tipicamente comercial. Havia uma rota que durava 10 dias, e quando vinham mulheres, crianças, etc., havia uma rota que durava 30 dias, do Egito para a Palestina. Como é que Moisés leva 40 anos? Estes 40 anos, esta decisão de fazer aquilo, ela vem do alto. Aquilo é uma preparação, meus irmãos, do mundo espiritual. Os hebreus, apesar de todos os problemas que os hebreus tinham, e quem lê o Antigo Testamento vai ver que não era fácil conduzir aquele povo, instruir aquele povo rebelde, materialista, não no sentido de que não acreditava em um Deus. Não. É outra questão que é preciso atualizar. Existem pessoas que são deístas, elas acreditam em Deus, elas são monoteístas, elas acreditam no único Deus, mas elas são muito apegadas às coisas materiais. Se o carro sofreu uma batida, parece que a vida dela se acabou. Não, o que se acabou foi o carro, não foi a vida. A verdadeira vida é a vida após o corpo. Então aquele povo, não era brincadeira, um homem que sofreu a oposição do irmão e da irmã. Miriam, ou Maria, ela inclusive pega lepra. Por quê? Porque ela falou mal de Moisés. Ela duvidou da capacidade de Moisés. Ela duvidou. Então, Moisés passa 40 anos, por quê? Porque Moisés foi instruído pelo mundo espiritual, para que a geração mais antiga, mais incrédula, mais rebelde, não chegasse à Palestina. Só deveria chegar à Palestina a geração mais nova, que era mais capaz de compreender uma nova realidade. Então, não esqueçamos,
Tudo que tem interferência espiritual é preparado lá. Moisés foi preparado lá. Aquela travessia foi preparada, aquilo foi o mundo espiritual que preparou, aquilo é planejamento feito no mundo espiritual. Então, não penseis que eu, Jesus, está ele dizendo, vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, eu vim dar cumprimento a eles. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei, nos 10 mandamentos e depois em alguns pontos da lei mosaica, seja cumprido perfeitamente até o único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, e nos versos 17 e 18. Aí, meus irmãos, por que eu coloquei, primeiro, se eu coloquei Moisés, Cristo, Jesus e o Espiritismo, eu teria que falar da lei mosaica. E aí vejam, Moisés, quando ele sobe o Monte Sinai, e ele traz o primeiro, vejam, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são a primeira constituição escrita do povo judeu, do povo hebreu, o hebreu daquela época. As leis que vêm depois, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Números, aquelas leis, como, vamos comparar hoje, você tem a Constituição brasileira, e tem as leis chamadas infraconstitucionais. Aquelas leis que são posteriores e não estão naquelas 10, são leis que estão abaixo da Constituição do povo judeu, que são os 10 mandamentos. Então vejam, o que é que acontece? A primeira historinha que eu trouxe para vocês, eu vou tentar encaixar agora. É uma mini parábola, pequenininha, não é minha. Vejam, havia um garoto, o nome dessa historinha é O Menino e o Pacote de Pregos. O menino e o pacote de pregos. Havia um garoto que ele era muito rebelde, desobediente, brigão, e ele começou a fazer queixa ao pai, dos coleguinhas da escola, dos colegas da vizinhança, e o pai disse, mas o que está acontecendo? Foi que houve? Ele disse, olha papai, os meninos da escola, os meus vizinhos, os colegas de bairro não gostam de mim. O que é que eles estão fazendo? Olha, quando eles estão jogando bola e eu chego, eles encerram o jogo. Quando eles estão conversando e brincando e eu chego, eles procuram despistar. Aí o pai disse, e o que foi que você fez para eles se comportarem assim? Então o menino disse, papai, o senhor sabe que eu sou. Primeiramente, eu sou um menino sincero. Eu não levo desaforo para casa. Comigo bateu, levou. Não tem. Aí o pai disse, tá bem. O que é que você quer? Ele disse, eu quero que o senhor me ajude, porque eu estou isolado. Tá bem. Amanhã eu vou lhe dar um presente. Ao menino, um presente esse. Amanhã de noite, quando eu voltar do trabalho, eu vou lhe dar um presente. Aí no outro dia à noite ele trouxe. Vocês se lembram? Os mais novos não, mas os mais idosos como eu se lembram. Antigamente o pacote de prego, ele vinha embrulhado num papel bem grosso. Bem grosso. Aí o pai pegou, comprou um pacote de pregos e um martelo. Disse, pronto, aqui está seu presente. Aí o menino disse, papai, o que é que eu vou fazer com um pacote de pregos e um martelo? Ele disse, toda vez que você disser tudo o que você pensa, quando você não trouxer desaforo para casa, quando você disser bateu, levou, vá lá na cerca do quintal e pregue um prego. Quando você terminar o pacote todo, você vem e fala comigo. O menino disse, olha, eu não gostei dessa ideia não. Ele disse, faça. Aí ele fez. Primeira semana, 10 pregos. Segunda semana, aí, com mais ou menos um mês, ou um pouco menos, o menino bateu todos os pregos na cerca. Disse, pronto papai. Missão cumprida. Todos os pregos que o Senhor me deu, eu batei tudo na cerca, bati lá tudo. Agora venha cá comigo. Você agora vai fazer o seguinte,
Toda vez que você se controlar, que você trouxer um desaforo para casa, se você não disser na lata tudo que você está pensando, quando você engolir no seco, quando você se controlar e não fizer o bateu levou, vá lá na cerca, use o martelo ao contrário, retire os pregos que você colocou na cerca, e quando você tiver terminado tudo, me chame de novo. O menino disse, se eu soubesse, nem tinha lhe falado. Aí o pai disse, mas você me falou, faça isso. Aí, 2 meses depois, 3 meses depois, o menino disse, papai, retirei todos os pregos da cerca. O pai deu um abraço nele e disse, meu filho, parabéns, meus parabéns, eu estou feliz com você. Agora vamos lá comigo? Aí foram. Quando o menino chegou lá, ele disse, olha, como é que estava essa cerca? Aí o menino disse, sem buracos. Como é que está agora? Está cheia de buracos. Ele disse, pronto. Os buracos que estão aí são as cicatrizes que você fez nas pessoas a quem você tratou mal. Quando você pregou o prego aqui, eu não podia jamais pedir a você que você colocasse o prego no corpo das pessoas, senão eu estaria pedindo 2 pecados a você. Então, meus irmãos, o que foi que Deus fez? Quando, vocês não podem imaginar o sofrimento de Moisés durante a travessia. Então, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele disse, olha pessoal, acabou-se, a partir de agora vocês não podem mais estar levando, tragam desaforo para casa, tragam, engulam no seco, engulam. Por quê? Porque se Cristo disse, se alguém bater a tua face direita, dá a esquerda. Então, se uma pessoa comete uma ofensa comigo e eu cometo uma com ela, eu zerei, acabou, você não progrediu em nada, meus irmãos. Então, essa historinha, ela fica para esse apontamento aqui. E aí vejam, quando a gente fala nos 10 mandamentos, eu disse, meus irmãos, no início da conversa, da fala, que a gente precisava atualizar e ressignificar. Então, vejam, quando Deus disse, aqui são palavras divinas, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito. Ele está falando, claro, aos hebreus, isso aqui não serve mais para nós, a não ser que a gente queira fazer a carta do Egito, simbólico, para indicar algum lugar de onde a gente saiu que não era bom. Bom, então, aí ele vai e ele faz uma série de recomendações. Por exemplo, não tomeis em vão o nome do Senhor Deus. Então eu não posso desejar mal a uma pessoa em nome de Deus. Isso seria ferir o 2º mandamento. Depois, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Aí vocês dizem, mas amanhã eu vou trabalhar. Não faz mal nenhum. Os hebreus, eles folgam no sábado e trabalham no domingo. Hoje muitas religiões fazem isso. Por quê? Mas por que também Deus fez isso? Porque vejam, como é que o homem vai cultuar Deus se ele trabalha de segunda a domingo? Não, teria que ter um dia de folga, primeiro para descansar o próprio corpo. Mas o dia de descanso não é para a pessoa beber cachaça o dia inteiro. Não é para se embriagar das 11 da manhã às 7 da noite, não é. Não é só para ir para futebol. Pode ir para futebol? Pode. Pode ir para um passeio à praia? Pode. Beber, o melhor seria que nada bebesse. Bebida alcoólica não faz falta ao homem. Bebida alcoólica não deve ser incentivada. Não deve. Pelé nunca fez, ele se recusou a fazer publicidade de bebida e de cigarro. Morreu rico. Pelé morreu rico. Ele dizia, eu como atleta não vou fazer publicidade nem de bebida nem de cigarro. Eu, graças a Deus, eu trabalho há 64 anos. Eu tenho 74 anos
e tenho 64 de trabalho. Mas Deus me deu essa grande chance de eu nunca precisar de trabalhar numa fábrica de armas. Eu não queria tirar o pão do meu dia fabricando armas. Segundo, eu nunca trabalhei numa fábrica de bebidas alcoólicas. Então eu não me sentiria bem em trabalhar numa fábrica de bebida alcoólica, uma fábrica que vai produzir bebidas que, para algumas pessoas, elas bebem com tanta moderação que vai ser só trazer um momento de descontração. Para outras, não, elas vão se intoxicar. As pessoas, quando morrem, ele morreu de cirrose hepática. Não. Veja, ele morreu de cirrose alcoólica. Ele morreu de cirrose alcoólica. Ele bebeu tanto que contraiu a cirrose. Então vejam, o sábado, isto é, um dia da semana, é reservado para nós termos o descanso e cultuarmos a Deus. Que não, quem é que passa o dia todo na igreja? Não, ninguém passa, a gente vem aqui e passa uma hora. Depois, o mandamento 4, meus irmãos, e aí eu vou dizer por que eu estou lendo: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor Deus vos dará. Honrar pai e mãe. Meus irmãos, o que eu vou dizer não é novidade para vocês, mas muitos irmãos nossos, católicos, evangélicos, espíritas, ainda não saíram dos 10 mandamentos. Ainda estão lá. Não conseguiram ultrapassar para chegar aos 2 que Jesus vai resumir. Então, como é que eu honro meu pai e minha mãe, se meu pai e minha mãe já estão idosos e eu não faço uma visita a eles? A China, que é um país trancado, fechado, um país comunista, um país socialista, onde não há eleições, onde não há liberdade, a China criou uma lei que obriga os filhos visitarem os pais. Isso é uma vergonha. Entenda, a China, o governo está certo, mas é uma vergonha você criar uma lei para obrigar o filho a visitar o pai idoso. É uma vergonha. Um ser humano ao qual se aplica essa lei, ele deveria dizer: meu Deus, eu não estou nem no Antigo Testamento, imagine no Novo. Eu não estou nem no Antigo, porque o Antigo Testamento diz lá: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrar o pai e a mãe não é só desmoralizar o pai e a mãe, é amar. Honrar aqui quer dizer, ame seu pai, ame sua mãe. Seu pai está velho, chegue, vá conversar com ele. Mas meu pai, toda vez ele canta a música que ele cantava há 50 anos, mas é o que ele sabe, é o que ele gosta. Ouça a música que seu pai só sabe cantar aquela, a história é a mesma. Não faz mal. Haverá um dia em que você queria que seu pai estivesse aqui junto de você, contando aquela mesma história, e não conta mais, porque ele não está mais junto de você. Então, honrar pai e mãe, visitar o pai e a mãe, levar no dia das mães, não chegue lá com uma Tupperware, não, chegue lá, você pode até levar alguma coisa, é bom, mas chegue perto do seu pai e da sua mãe, fique junto a ele, converse, relembre os tempos passados, ele vai gostar. Depois, não matareis. Meus irmãos, vejam como muitos irmãos não chegaram aqui ainda. Eu disse aqui, numa das palestras que fiz, e vou repetir: a Lei Maria da Penha não foi feita para os cristãos. Um cristão, ele não pode ser punido pela Lei Maria da Penha. Se ele for punido, ele não é cristão. A Lei Maria da Penha foi feita para os maus homens. Um homem de bem não precisa se enquadrar naquela lei. Por quê? Porque ele respeita a mulher. Qualquer mulher, não é só a dele, não. Um cristão, espírita, católico, evangélico, ele tem que respeitar as mulheres. Respeitar em todos os sentidos. Eu não estou falando só do ponto de vista sexual, não.
Se o sujeito espanca a mulher, ele não está respeitando a mulher. Se ele mata, aí o desrespeito é completo. Então, não matareis o outro, não cometereis adultério. As pessoas acham que adultério é só o marido enganar a mulher enganar o homem. É também. Mas quando uma pessoa falsifica um remédio, estão falsificando o remédio. E isto é um adultério. Quando a pessoa falsifica um produto, isto é adultério. Quando a pessoa imita a assinatura de outra pessoa, é uma forma de adultério. Adultério aqui não tem só a conotação sexual, que muitos pensam que tem. E aí, não fareis falso testemunho e não desejar nada do próximo. Nada. Não é só a mulher, nada. Toda mente invejosa precisa sair do Antigo Testamento. Precisa sair. Ainda está no Antigo Testamento. Então, vem agora, vejam, quando a gente, meus irmãos, qualquer pessoa que analisar os 10 mandamentos vai ver que os 10 mandamentos, a lei de Moisés, a lei de Deus dada a Moisés, ela trata do mundo material. Agora veja o que vem depois, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus. Então Jesus, o que é que ele diz lá? Pilatos, então lhe disse, você é rei? Eu vou atualizar a linguagem. Jesus diz, você disse isso, e eu sou rei, mas eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Está lá em São João. Então, a realeza de Jesus não é a realeza terrestre. Jesus não estava preocupado com isso, meus irmãos. Com cargos, com trono, com roupa, não. E daí vejam, para que o Espiritismo ter paramentos? Não. A gente vem falar aqui com a roupa, a domingueira, como a gente chama, né? Que a gente vai a uma festinha, a um aniversário, não precisa vir de paramentos. Nós não estamos criticando quem usa. Nós estamos dizendo por que nós não usamos. Então, Jesus, meus irmãos, ele fala sobre a vida futura. E depois, o que é que vem? Vem o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Amar seu próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, meus irmãos, todos vocês sabem disso. Os fariseus eram uma espécie de partido político. Havia os fariseus, os saduceus, os essênios, os terapeutas. Havia, na Palestina do tempo de Jesus, havia cerca de 8 divisões. Havia 8 divisões. Os saduceus, eles eram incrédulos. E os fariseus eram hipócritas. Jesus é quem diz isso. Então, os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tinha feito calar a boca nos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Porque o que é que os fariseus queriam? Pegar Jesus no contrapé, mas nunca pegaram. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior. E o primeiro mandamento está lá em Moisés. Aí, e eis o segundo, Jesus, e eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei, os 10 mandamentos e os profetas que vieram antes de Jesus estão contidos nesses 2 mandamentos. São Mateus,
capítulo 22, versos 33 e 40. Então vejo: fazei aos homens, aos seres humanos, o que quereis que eles vos façam, porque a lei e os profetas estão aí. Tratai todos os seres humanos da mesma forma. Por que é que nós temos racismo? Porque as pessoas não tratam os seres humanos da mesma forma. Não precisaria uma lei para isso. Não precisaria. Bom, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e aí vai. Então veja, eu peguei e eu recolhi uma segunda historinha, que é uma segunda parábola. Esta eu recolhi na literatura espírita. É uma história de uma enfermaria de hospital. Numa enfermaria de hospital, havia 3 ou 4 pacientes, 3 ou 4 doentes. E havia um homem que sentava bem na cama da janela do hospital, do quarto do hospital. Aí toda manhã, quando os enfermeiros vinham fazer a higienização, trazer comida, ele dizia: meus irmãos, um bom dia para todos vocês, o dia hoje está muito bonito, o sol está radiante. Aí os outros achavam aquilo interessante. No outro dia: meus irmãos, um bom dia para todos. Lá fora, quando nós sairmos daqui, vocês vão ver, os meninos estão indo para a escola, os soldados estão desfilando, as pessoas indo trabalhar, o dia está lindo, o céu azul. Aí, um homem que sentava lá no canto da parede, pediu à enfermeira: minha filha, quando esse homem sair daí, faça um favor a mim, me transfira para lá, deixa eu ficar ali junto dessa parede, porque eu daqui não vejo nada. Não vejo nada. Aí a enfermeira disse: está certo. Ele disse: não diga aos outros não. Ela disse: não, está bem. Então, 2 dias, 3 dias depois, o homem que estava na janela faleceu, desencarnou. Aí a mulher disse: pronto, não diga a ninguém, chegou a sua vez, o senhor agora vai ficar na cama da janela, como o senhor pediu. Ele disse: oh, que coisa boa. Ele nem perguntou pelo outro homem, nem perguntou. Aí foi para lá. Quando ele chega ansioso, que ele olha, havia uma janela, mas a janela dava para um paredão, não tinha vista de cidade nenhuma, ele não via nada, ele não via as crianças indo para a escola, não via as pessoas indo trabalhar, soldados marchando. Aí ele chamou a enfermeira. A enfermeira disse: diga-lhes, olhe, onde é que está aquele homem que estava aqui? Aquele homem, ele está com Deus. Eita, olhe, ele dizia que via isso, isso e aquilo. Eu não estou vendo nada. Como é que ele fazia isso? Aí a enfermeira disse: eu também não sei, porque o homem que estava aqui no seu lugar, ele era cego. Meus irmãos, isto é uma forma de caridade. Isto é uma forma de caridade. A pessoa animar. Vocês já imaginaram? Eu tenho um primo que é mais velho do que eu, está hospitalizado. Eu já fui 4 vezes visitá-lo em UTI. Toda vez que eu vou visitá-lo, quando eu vou saindo, ele chora. Aí eu digo: tenha fé. Aí eu brinco com ele, brinco. Então, quantas vezes nós visitamos alguns doentes, amigos ou parentes? Já imaginou? Agora, não me perdoe, não vá para chorar. Não vá para chorar. Vá para alegrá-lo. Entendeu? Leve uma oração para ele, escrita. Vá para alegrá-lo. Então, veja, quando a gente pega o primeiro texto, eu não vim destruir a lei de Deus entrega a Moisés. Meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque, meus irmãos, quem lê o Novo Testamento, ou melhor, quem lê os 4 evangelhos de Jesus, não pode se enganar.
Nós viemos para aqui para ser felizes, é verdade. Mas nós viemos aqui para evoluir, para pagar alguns pecados, para expiar algumas provas. Por exemplo, algumas provas nossas só vêm na velhice. Só vem na velhice. Ninguém se engane. Todo mundo vai ter alguma prova na velhice. E como é que eu vou me preparar para resistir a essas provas? Seguindo o Evangelho de Jesus, seguindo os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, meus irmãos, Jesus foi de uma didática formidável. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Em 2. Depois, o outro trecho que eu tenho quantos minutos, Flávio? Pronto. O outro texto que eu ia ler é o trecho do Sermão do Monte. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu acho que dá tempo, porque eu tenho a terceira história que eu queria contar a vocês. Bom, o Sermão do Monte está aqui. Veja, Jesus não fala a grande missão de Jesus, o grande discurso de Jesus, não é sobre a vida material, a vida que nós levamos. A grande questão de Jesus é: vocês, todos nós, devemos nos preparar para a vida espiritual. Olha o que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, a minha doutrina é o caminho, é a verdade e é a vida futura. Porque vejam, por que é que nós sofremos? Por que é que nós sofremos? Nós sofremos porque a Terra é um planeta feito, um planeta belíssimo, mas é um planeta de expiações e de provas. Nós viemos aqui para evoluir, para progredir. E como é? Ninguém evolui, ninguém progride sem esforço. É preciso ter esforço, se esforçar para progredir. Quando vim para aqui, eu mostrei ao meu neto, nesta rua aqui, na próxima esquina, morou um industrial. Aqui o endereço dele não era Paula Batista, era Conselheiro Peretti. Ele era dono de uma fábrica em Bibiribe, chamada Produtos Alimentícios Bibiribe. O nome dele era José Ramos de Almeida. Eu estive nessa casa aí quando tinha 14 ou 15 anos. Foi o primeiro emprego que eu arranjei na minha vida. Eu tinha 12 anos incompletos. Meu pai, sozinho para alimentar 11 pessoas. Éramos 9 irmãos. Ainda hoje, graças a Deus, todos os irmãos estão vivos. Todos. Somos 9 irmãos vivos. Minha irmã mais velha tem 80 anos, a segunda tem 77 e vai baixando. E eu fui lá com meu pai e pedi a meu pai que pedisse aquele homem um emprego para mim. E ele disse que não tinha emprego, não estava entrando ninguém, e que inclusive eu não tinha idade. Aí eu peguei, toquei na perna do meu pai, para meu pai não falar. Meu pai falou primeiro, mas depois que falou fui eu. E aí eu pedi a ele que ele me desse uma oportunidade, e ele me deu. Eu trabalhei 8 anos para ele. Aí vejo, quando eu trabalhei, eu quebrei sal com marreta, sal vindo do Rio Grande do Norte, o sal vinha em pedra. Eu quebrei sal com marreta. No primeiro dia eu esfolei as mãos. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, amanhã você não vai. Eu disse, eu vou, mamãe, eu vou porque a gente precisa. E fui, e trabalhei 8 anos. Mas vejam bem, quando eu percebi, eu digo, meu futuro não está aqui. Eu não tinha orientação assim não. E aí eu comecei a estudar, eu voltei a estudar. Virei estudante fora de faixa. E não fui para o Colégio Estadual de Bibiribe. Trabalhava de 7 da manhã às 5:30 da tarde, às 7 estava no Colégio de Bibiribe, e às vezes passava direto para trabalhar, fazer serão.
Mas o que foi que eu fiz? Eu fiz o meu esforço. Eu fiz o meu esforço. Senão eu estava lá. Então vejam, nós temos o Evangelho de Jesus. Nós temos o Evangelho de Jesus. Então, eu tenho aqui uma última história para contar a vocês, que é o seguinte. Um professor, já no fim do ano, houve um grupo pequeno de alunos que estava para ser reprovado na matéria dele. E aí eles foram falar com o professor. Professor, dê uma chance a gente. O professor disse, está certo. Vocês vão fazer um trabalho e que consta de 3 pontos. 2 pontos são sobre isso e isso. E depois, isso aí vale 5 pontos. E vocês vão me fazer uma pergunta. Se eu responder a pergunta, aí vocês não ganham 5 pontos. E se eu não responder, vocês ganham 10. Mas o professor não ia fazer bem assim, mas disse. Ele disse, está bem. Então a gente vai lhe fazer 3 perguntas. 2 totalmente dentro da matéria. A outra pode ser dentro da matéria. Agora, vocês têm que me fazer uma pergunta para eu não responder. Então eles foram, fizeram a primeira parte do trabalho e disseram, gente, um deles disse, a gente agora tem que pensar numa coisa que o professor não responda, porque a gente vai tirar 10. Aí, um deles disse, e o que é que a gente vai fazer? Ele disse, eu tenho uma ideia. Na minha casa tem uma gaiola e tem um passarinho. Eu vou pegar o passarinho e vou colocar naquela cumbuquinha, né? E faço o seguinte, o que é que vocês acham? Eu pego o passarinho e levo, boto ele aqui dentro da mão e deixo fora somente a cabeça. Só a cabeça. Aí eu pergunto, professor, o que é que eu tenho na mão? Aí claro que ele vai dizer, é um passarinho. Aí, e aí? Isso aí eu pergunto. E o passarinho, professor, está vivo ou morto? Aí o professor vai esperar e vai dizer, está vivo. Se ele disser, está vivo, eu espremo o pescoço do passarinho e solto no chão morto. E se ele disser que está morto, eu solto, o passarinho voa. Todo mundo achou genial. Aí foram para a sala de aula, aí o professor, eles apresentaram o trabalho, o professor disse, pronto, agora perguntem a mim. Aí o menino todo trêmulo, se encostou, ficou, pegou o passarinho, disse, professor, tremendo assim, o que é que eu tenho na mão? Aí o professor rindo disse, você tem um passarinho. Ele disse, professor, e o passarinho está vivo ou morto? Ele disse, olha, que você tem um passarinho na sua mão, tem. Agora, se ele está vivo ou morto, está em suas mãos. Meus irmãos, nós temos aqui o Evangelho de Jesus. Se ele está vivo ou morto, está em nossas mãos. Que Deus abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele nos dê a sua paz.